E bom dia, boa tarde, boa noite, como gosta de dizer o meu companheiro Anderson Silveira, quando ele inicia esse podcast maravilhoso. Você está no Vida em Dia, o podcast que alia a saúde mental com a gastronomia funcional. Aqui nossos mundos se encontram para ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor, seu lugar de acolhimento. Então, Luciene Andrade, especialista em gastronomia funcional, e Anderson Silveira, psicólogo, psicoterapeuta, que ele vai se apresentar daqui a pouco. Aliás, vocês já conhecem a gente, né? A gente está no terceiro episódio do Vida em Dia. Falamos sobre a comida que abraça, falamos. O que a gente falou da última vez, Anderson? Não lembro. Mas, enfim, neurotransmissores hoje. Agora, Anderson, fala aí e aproveita para falar o que a gente falou no segundo episódio. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Como a Luciane disse, você está no Vida em Dia, seja qual for o horário que você está nos ouvindo, nos escutando, seja muito bem-vindo. O Vida em Dia, a gente fala sobre gastronomia funcional, saúde mental, esses aspectos da existência humana que são tão importantes para a nossa qualidade de vida, né? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os neurotransmissores, onde vivem, o que comem, como são criados, como são produzidos. Eu tenho uma sensação que as pessoas falam muito sobre os neurotransmissores, mas poucas pessoas sabem de fato o que eles são e qual a importância deles. O que você acha, Lu? Eu acho, Anderson, que as pessoas nem falam muito, porque assim, neurotransmissores é uma coisa que, assim, a gente conhece, né? Eu na gastronomia funcional estudei também, mas acho que no dia a dia, quando falam de neurotransmissores, as pessoas não têm noção do que são. Verdadeiramente, elas não têm noção de como eles são produzidos, de qual a importância deles na vida das pessoas. Parece até uma coisa de cientista, assim, né? Neurotransmissor, tá transmitindo o que para onde, né? Mas explica aí pra gente o que que é. Como pode, né? Como pode uma coisa que a gente não sabe o que é, nem imagina que existe, mas está tão presente dentro da nossa cabeça, e no nosso dia a dia, e basicamente ter uma responsabilidade gigantesca aí no nosso processo de equilíbrio mental, né? Sem os nossos neurotransmissores, as nossas informações seriam impossíveis de ser interpretadas, e essas interpretações seriam impossíveis de ser transformadas em sentimentos e impossível de gerar sensações de bem-estar físico, bem-estar mental, né? Tendo em vista que os neurotransmissores são mensageiros, né? Quem aí tem dúvidas sobre o que são neurotransmissores, quem nunca ouviu falar, então, os neurotransmissores são mensageiros, né? E eles facilitam, né? Os impulsos nervosos, eles facilitam, eles são essenciais para a comunicação entre as células, né? Permite que o corpo e o cérebro funcionem de forma harmoniosa. Quem eu já ouviu falar de homeostase? Você sabe o que é homeostase? É o quê? Desculpa. Você sabe o que é homeostase? Meostase? Homeostase. Homeostase. Eu já ouvi falar a Isso. palavra, mas agora me fugiu. Os neurotransmissores são essenciais para a homeostase. O que é homeostase? A homeostase é o equilíbrio do corpo, né? A homeostase é o que o seu organismo faz quando ele está buscando equilíbrio, né? Pensa aí, quando você está doente, o seu corpo está fora de homeostase. Os neurotransmissores, né? Vamos falar sobre dopamina, sobre serotonina, sobre adrenalina, sobre ocitocina. Eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Porque eles fazem parte do nosso processo de interpretar os sentimentos, né? Então, assim, a nossa reserva neurocognitiva, que todos esses hormônios, eles são, por que eles são importantes? Porque quando o seu neurônio, né, existem os neurônios sensitivos e os neurônios motores. Quando acontece, quando você recebe um estímulo, o seu neurônio vai interpretar, né, esse estímulo em algum tipo de informação, algum tipo de sentimento, ele vai lá buscar o mensageiro, que são os neurotransmissores, e ele vai se conectar com esse neurotransmissor, e essa conexão do neurônio com os neurotransmissores que vai gerar e vai gerar a sensação de bem-estar ou de mal-estar, né? Vamos a exemplos práticos, então, né? Imagine aí você ouvinte aquela comida maravilhosa, deliciosa que você tem quase um tesão em comer, né? Todas as vezes que você começa a processar essa comida lá no o seu intestino começa a produzir um neurotransmissor que chama serotonina.
essa serotonina ser Anderson, eu acho assim, tem coisas, tem comidas, né, que a gente começa a produzir serotonina antes de ingerir, né? A gente olha para ela, já começa a ter aquela sensação de bem-estar, sabendo que vai comer aquela comida. Eu tenho uma ou outra aqui, já que são minhas preferidas. No final você das contas, os começa. neurotransmissores faz bastante sentido, né? Eles transmitem ao neurônio essas sensações, né? Cada um com a sua função. Os neurônios sensitivos, eles fazem essa função, né, deles transformarem esses estímulos em sensações, né? Essa Hum. basicamente é a função dos neurônios sensitivos, né? Então, quando você está lá, né, já imaginando, né, tem aquela memória afetiva, você está imaginando, né, aquela comida, aí você chega em casa ansioso, você vai no restaurante, você começa a comer aquela comida, o seu intestino começa a processar. Esse movimento de você já começar a fazer o processo de mobilizar a serotonina dentro de você está relacionado com a serotonina que você já produziu em outras circunstâncias ou outras situações. É o que eu estava falando antes sobre o processo da sua reserva neurocognitiva, né? Então, em algumas situações você já comeu, você já produziu essa serotonina já está lá dentro da sua reserva neurocognitiva, e só o fato de você imaginar que você vai comer aquela comida muito boa, você já começa, o neurônio já se liga lá, né, no neurotransmissor, ou no hormônio, que é a serotonina, e você já começa a processar essa sensação, né, de bem-estar, de equilíbrio, né? Vale a pena lembrar, né, como eu já falei no episódio anterior, se você não assistiu o episódio anterior, volte um play aí, assista o episódio anterior, que 75% da serotonina, que é um neurotransmissor, que é interessantíssimo, apesar dele ser um neurotransmissor, né? Porque falar que é neurotransmissor dá muitas sensações que a produção é no cérebro, né? Por isso que a gente chama o Anderson, eu intestino. tive a impressão de que a sua voz baixou um pouquinho. Eu não sei se você pode falar um pouco mais alto, talvez na gravação a gente não consiga captar com clareza, mas pode continuar. A gente está aí na serotonina, que é hormônio. Tá certo falar que é hormônio? A gente pode falar, a gente pode trabalhar, falar, peraí, a gente pode chamar a serotonina também de um hormônio produzido pelo cérebro, tendo em vista que 70% da serotonina, a produção é no intestino, então está totalmente correlacionado com o que você come. Então, E a com a sua saúde alimentação. intestinal, né? Repete, querida. Com a saúde intestinal, né? Exato. Então, assim, o que você come, a qualidade do que você come, tudo isso tem relação com a sua produção de serotonina, né? Então, você faz essa reserva neurocognitiva muito baseada no que você come, né? No como você, na qualidade do que você come. Então, assim, vale a pena lembrar sempre que a alimentação saudável é super importante, não simplesmente pela questão estética de emagrecer ou engordar, mas também porque a alimentação saudável também produz esses neurotransmissores barra hormônios que têm relação total com o seu equilíbrio emocional. E aí, quando Uhum. você está lá fantasiando sua comida, e você está comendo, você começa a produzir essa serotonina. E aí, essa serotonina, ela vai para o que a gente chama de reserva neurocognitiva, como eu estava falando antes, né? E todas as vezes que o seu cérebro precisar, né, desse neurotransmissor para ele se equilibrar, para ele buscar um ponto de equilíbrio, ele vai lá nessa reserva neurocognitiva procurar, o seu neurônio vai lá procurar esse neurotransmissor ou esse hormônio para ele interpretar ou para ele fazer essa homeostase do corpo, no caso do cérebro, né? Então a produção de serotonina ela é extremamente importante para que quando você precisar desse neurotransmissor, desse hormônio, você tenha em abundância para que você possa fazer a manutenção do seu bem-estar ou dessa homeostase do corpo, né? Só para eu entender melhor, Anderson, assim, a gente tem vários neurotransmissores, né? A gente vai falar de Uhum, alguns deles hoje. Então, eles existem dentro do nosso organismo, todos eles, assim, uns em maior escala, outros em menos escala. Então, a gente tem que, me corrija se eu estiver errada, a gente tem que uhum, manter essa alimentação, que eu vou falar aqui daqui a pouco, um pouquinho dos alimentos que ajudam, que são precursores desses neurotransmissores, mas eles existem aqui, né? Não existe falta completa, absoluta de tal neurotransmissores. Seria aí uma patologia, alguma coisa?
Fala um Bom, pouquinho. a serotonina, ela desempenha um papel crucial, né, no nosso humor, assim, por exemplo, né, ela desempenha o papel do sono, do apetite, inclusive, talvez ela possa ser até o hormônio da felicidade, então a serotonina, ela tem um papel crucial, assim, né? Você diria que é o mais importante? Hum, eu acredito que Homeostase, né? eu Equilíbrio. acredito que, todos têm uma certa importância, né? Tipo, a ocitocina, por exemplo, ela é extremamente importante, porque a ocitocina tem uma relação com a gente se sentir amado, se sentir querido, se sentir pertencente, né? E falando da ocitocina, abrindo um parênteses, a ocitocina tem total relação com as relações sociais, né? Então, assim, por isso que eu sempre bato na tecla, né, que as nossas relações sociais, elas são tão importantes porque ela tem essa capacidade de deixar a gente feliz ou triste, e isso também tem uma interferência aí no nosso corpo como um todo, né? Então, tem as relações sociais de qualidade, né? Então, pense bem, não se envolva em relações tóxicas, não se envolva em relacionamentos insalubres para você, porque a sua ocitocina pode ficar baixa, tendo em vista que você É, tem ocitocina no seu dentro aí do seu cérebro, na sua reserva neurocognitiva, mas ela tem em algum nível, né? Então, assim, para você se manter bem, né, se manter sempre equilibrada, é importante que você sempre esteja em produção, né? Então, produza a Anderson, serotonina. isso me remeteu, sabe o quê? Essa Hum, ocitocina, como você falou, que a gente deve escolher, né, o ambiente onde a gente uhum. é, frequenta, as pessoas com quem a gente convive, tudo que isso ajuda na produção da ocitocina. E em várias situações, em outras crenças, enfim, né, quando as pessoas falam aí, energia, por exemplo, um exemplo, tudo é energia. Eu acredito em energia, sim, tá? Então você pensa que tem aquela troca de energia com as pessoas e tudo, e no fim a gente pode dizer que também a ocitocina é um exemplo disso, né? O que a gente pode chamar de troca de energia, a gente pode chamar de troca de ocitocina, talvez. Que a gente produz ali conforme. É uma boa colocação, sim. A gente pode pensar que a ocitocina é uma troca de energia, porque a qualidade das interações ela tem esse poder dessa produção de ocitocina, né? E esses hormônios barra neurotransmissores, eles são, de alguma forma, elétrons, prótons e etc, né? Então, é elétrico, né? É um Sim, impulso eletroquímico, de fato, né? Então, a gente pode é falar muito. que a troca de ocitocina, que é um impulso, que é um neurotransmissor, mas também é um impulso eletroquímico, é trocar energia. Ah, então, ó, tem uma nova agora, então, né? Oi, tudo bem? Vamos trocar Uhum. ocitocinas? Então, sim, Não vai parecer uma cantada, não, né, Anderson? trocar ocitocina é uma troca de energia, porque os neurotransmissores têm impulsos elétricos, né? Impulsos eletroquímicos, né? Como diz o filósofo, quando duas almas se encontram, é semelhante a uma reação química, né? Sempre tem algum tipo de consequência, né? Aí você escolhe a consequência que você quer ter, né? Se você misturar elementos químicos que dão reação perturbadoras, o seu estado de humor vai ser perturbador. Se você misturar substâncias químicas que a consequência vai ser positiva, você vai ter bem-estar, né? Então, troque ocitocina, né? Produza ocitocina, faça reações químicas e eletroquímicas de qualidade, porque o encontro de duas personalidades, de fato, são como reações químicas, né? Quando elas se encontram, sempre tem algum tipo de consequência, né? Que a sua consequência Então, seja positiva. eu acho assim, eu sei que é um assunto que talvez eu nem, pela profundidade, mas eu estou curiosa. Uhum. Talvez eu nem devesse falar, mas eu estou curiosa. Quando tem assim, um sociopata, um psicopata, uma coisa assim, eu sei que tem vários fatores, multifatores, por isso que eu falei que é uma situação, né, um assunto mais profundo e tal, mas me deu uma curiosidade, assim, você acha que esse tipo de patologia, não sei, né, quando o cara é um sociopata, tem a ver com a ocitocina? Eu acho que a questão da ocitocina, ela existe independente de qual seja o tipo de personalidade, né? A questão toda da psicopatia, da sociopatia, está no controle que a pessoa faz dessas funções todas, né? Então, tá na pessoa ter um cérebro desenvolvido a nível dela conseguir controlar esses neurotransmissores aí, né?
Porque todos Uhum, esses neurotransmissores, quando a gente começa a se relacionar, basicamente eles são impulsos naturais, né? É como alguém contar uma piada e fazer você sorrir, né? Falando da ocitocina dos relacionamentos, né? É como contar uma piada e fazer você sorrir, é como você chegar num ambiente que as pessoas festejam, que as pessoas celebram a sua chegada, é como você trabalhar em ambiente em que você se sente pertencente, que você se sente amado, que você sente que ali, de fato, é o seu lugar. Tudo isso são impulsos naturais, né? São impulsos autônomos, né? São impulsos espontâneos, né? Talvez a questão da psicopatia está num nível em que a pessoa ela produz essa ocitocina, vem a emoção, mas ela consegue ter domínio sobre esses tipos, sobre essas emoções, né? Mas não significa que não aconteça a reação. A reação acontece, porque a reação ela está iminente à existência humana, né? Um bebê, basicamente, se você começa a se relacionar com ele lá, você está brincando com ele, mesmo que sejam espasmos ali, ele está se divertindo. Ele tá se sentindo tocado, ele tá se divertindo, ele tá se sentindo amado de alguma forma, e esse amor da mãe, né, essa troca de ocitocina do bebê com a mãe, gera impulsos totalmente autônomos, né, porque a criança, o bebê, ele não tem consciência de que é um ser ali que existe, ou então que tem outro ser ali fora, né, então uma resposta basicamente autônoma, que a gente pode entender também como ocitocina, né. ah, Então, legal. a questão da Então, assim, psicopatia está nesse ponto, né, ele consegue controlar de alguma forma, né? Por isso que tá eu no não, por isso nível que eu não da, estou nos controles, não vamos controlar nada, vamos deixar mentira. Ó, vamos controlar sim, mas de uma forma saudável. É, então, isso tudo, esses neurotransmissores e tal, eu aprendi muito na gastronomia funcional, porque a maioria deles tem precursor na alimentação, né? E o engraçado é que a ocitocina, se não o único, é um dos poucos que não tem um precursor na alimentação. Ele realmente é produzido por esse contato físico, por essa questão do abraço, do beijo, do toque, dessa troca de energia, né, como dissemos aqui. Existem sim alguns alimentos que facilitam essa produção, não que sejam precursores, como tem na serotonina, que eu vou falar daqui a pouco de alguns alimentos, mas os alimentos, por exemplo, os alimentos afrodisíacos, né? Tem ali a pimenta, o chocolate amargo, as frutas vermelhas e tudo isso causa um ambiente favorável à criação de ocitocina e as gorduras saudáveis também, magnésio, enfim, algumas coisas assim que facilitam, né, essa sensação de bem-estar para que se produza a ocitocina. Eu achei muito interessante isso, porque dizem que é o hormônio do sexo também. É uma coisa que a gente precisa pensar que a alimentação ela está relacionada não simplesmente com os neurotransmissores. A alimentação saudável, uma alimentação de qualidade, ela está relacionada com o funcionar do ser homem, né? Então, assim, da mesma forma que um carro não anda sem combustível, né? Então, um combustível de má qualidade começa a comprometer as funcionalidades do carro, a nossa alimentação também diz respeito a como a gente vai funcionar, né? Então, assim, como os neurotransmissores, eles são produzidos no cérebro, no intestino, como a gente falou um pouco, então tudo isso diz respeito a como o meu corpo está nutrido. Então, assim, a ocitocina, a dopamina, a serotonina, independente de qual seja o neurotransmissor, ele vai depender muito do nível de energia e do nível de qualidade de alimentação que você coloca, porque se o seu cérebro ele precisa dessa energia, ele precisa estar nutrido através de uma alimentação para ele poder funcionar, se ele não estiver nutrido da maneira correta, naturalmente ele não vai conseguir fazer o processo de produção. Por mais que você faça você corra de repente, porque assim, não vamos tapar o fel com a peneira aqui, vamos ser honesto aqui, né? Caros ouvintes, se você entende que exercício físico é desnecessário, vamos repensar isso. Não existe outra forma de produzir neurotransmissor que seja tão eficaz quanto a alimentação saudável e os exercícios físicos. Eu não estou falando de academia. Eu estou falando de algum tipo de exercício físico que te coloque em movimento, né? Então, assim, a alimentação saudável diz respeito não só à produção de serotonina, mas diz respeito também a como o seu cérebro vai funcionar, né? Em algumas situações, por exemplo, se você tiver uma alimentação que seja um pouco mais gordurosa, um pouco mais pesada, naturalmente você vai ficar com mais estafa,
você vai ficar um pouco mais pesado, seu cérebro vai ficar mais preguiçoso, naturalmente a sinapse Uhum. começa a diminuir, né? A troca de informação diminui. Então, assim, uma alimentação saudável também diz respeito a como o nosso cérebro funciona, na agilidade, na qualidade, no nível de energia. Tudo isso diz respeito a como ele produz também, como ele processa esses neurotransmissores. Então, assim, se você come direito, bonitinho, mas você não faz, você não tem uma rotina de exercício físico, você vai produzir os neurotransmissores, você vai contribuir para o seu cérebro funcionar, porém, ele vai trabalhar em menor escala. A combinação perfeita, né, para uma homeostase saudável, né, para uma homeostase seria o exercício físico de forma regular, alimentação saudável e também o nosso processo social. Porque aí nós estamos falando do que nos torna seres humanos, que nós somos seres biopsicossociais. Ou seja, o bio tem relação com tudo que você come, tudo que você ingere, inclusive, se você não toma água, faça-me o favor de tomar pelo menos 2 litros de água, porque isso também tem uma relação com o nosso processo bio, né? O nosso psico, que tem relação com todo o nosso processo neurológico, que não necessariamente são simplesmente os nossos relacionamentos, mas como o nosso cérebro funciona, e o nosso social, que são as nossas relações. Então, assim, somos seres sociais, né? Se a gente nasce lá do barriga da mamãe, lá bonitinho, e alguém coloca a gente na rua, ninguém te ensina que você precisa comer, ninguém precisa, te ensina que você precisa tomar um banho, a gente não sobrevive, porque nós somos seres totalmente sociais e seres totalmente dependentes uns dos outros. Então, meu jovem, Uhum. mesmo que você não queira, não existe o eu sem o outro. Para existir o eu, precisa existir o outro. O outro existir, precisa existir o eu. Então, não existe o eu sem o outro. Não Então, eu existe vou esse fazer mais uma negócio de... reflexão, Anderson. Posso? Vai Fazer lá, mais uma reflexão com essa frase? vai Assim lá. como a gente estava falando que da ocitocina, né, das relações sociais, que você deve procurar pessoas que sejam pessoas que agregam, né, que tenham a questão da energia, de uma troca boa de energia, você deve procurar se relacionar com esse tipo de pessoas. Seja você também esse tipo de pessoa, né? Porque não vamos ser um sugador de almas, né? Então, cuide-se também para que você também seja uma pessoa agradável para fazer essa troca de ocitocina aí de forma honesta, né? Porque eu estou falando isso porque eu vi no seu Instagram esses dias uma caixinha de perguntas que eu achei muito interessante, que acho até que foge um pouquinho aqui. Aliás, Uhum, nada foge do nosso assunto, porque os neurotransmissores, assim, né? Eu acho que uhum, nada que a gente fale vai fugir desse assunto. muito É bem. sobre o parente tóxico. E Uhum, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, sabe? O que fazer, agora alguma coisa parecida com isso. O que fazer quando você tem um parente tóxico, né? Aí você fala assim. Primeiro você tem que analisar se ele realmente é um parente tóxico ou se ele está numa situação de que está precisando de você por algum motivo, ou se você é o parente tóxico, uhum, né? De repente. é, é. Na situação, então, porque o que acontece muitas vezes é que a gente tem uma tendência a se vitimizar e a tentar relativizar nossos comportamentos e colocar toda a nossa perspectiva e nosso julgamento no comportamento do outro, né? Então, assim, como diria lá na Bíblia, faça o homem a sua autoanálise primeiro, né? Então, assim, em algumas situações, esse parente foi um cara bacana a vida toda com você, foi parceiro, te ajudou, foi uma pessoa. E aí, de repente, numa situação da vida ele tá mais difícil, tá com alguns problemas, ele naturalmente vai estar mais pesado, vai estar mais cansativo, vai estar mais chato, vai estar mais persecutório, vai falar assim, mas esse cara é muito tóxico. E às vezes a questão, você está sendo um pouco injusto, e a injustiça também é um traço de toxicidade. Se você está sendo injusto, você está sendo tóxico, e você está sendo insensível em relação à situação da pessoa, ele não é tóxico. Ele está numa situação desfavorável, e essa situação desfavorável está gerando sentimentos, e esses sentimentos estão complicados, porque assim, ele está em conflito. Não é que ele seja tóxico, ele está em conflito. Se você vai julgar as ações dele simplesmente pelo que você consegue ver e projetar a sua insatisfação e classificar isso como toxicidade, você está sendo injusto. Então, se você
tá sendo injusto, talvez o tóxico seja você, porque injustiça também é um traço de toxicidade. Então, vale a pena analisar aí, né? Pensar, eu tô bem, tô comendo direito, tô fazendo os meus exercícios, tô voando, né? Tô equilibrado, tô bem demais. E aí vem o meu parente lá que tá com problema e começa a falar de problema e começa a roubar a minha energia. Vamos falar sobre o processo de roubar de energia, né? Ele está no momento que ele não vai conseguir contribuir com energia, porque ele está em conflito, ele está em problema, né? E aí você, não, esse cara, esse parente rouba minha energia, esse parente está, naturalmente, se ele está numa situação dessa, né, e em outras situações ele não era assim, mas ele está, talvez você possa ser um ser um pouco mais altruísta e oferecer um pouco dessa sua energia. E como que a gente oferece a energia? A gente não oferece a energia dando conselho, às vezes a gente oferece a energia escutando, às vezes a gente oferece a energia oferecendo um convite, não é assim? E talvez assim você consiga ajudar para que ele deixe de ser dentro da sua ideologia tóxico. Mas, se você está sendo injusto, talvez o tóxico seja você, de fato, né? Então, assim, E essa não questão de cabe não a dar mim. conselho é muito isso, né? Porque às vezes a pessoa quer desabafar ali, ela não quer que você fique dando solução para a vida dela. A gente é fácil dar solução para a vida dos outros, né? E Mas é é isso. isso, é sentir, né? É E é acolher muito e interessante, né? Porque o que acontece? O que acontece é o seguinte, assim, todas as vezes que você oferece a sua ajuda, a sua escuta, e aí você começa a produzir ocitocina junto com a pessoa que ela está precisando, naturalmente a consequência disso é a endorfina. Que a endorfina é o neurotransmissor do prazer, da gratificação. A endorfina normalmente ela vem através de uma conquista. A endorfina vem através de uma realização. Então, você conseguindo escutar, você conseguindo ajudar a pessoa, a gente faz o ciclo. Você começa a produzir a ocitocina, porque você começa a trocar ali afeto, compreensão. Essa ocitocina começa a se ligar com a dopamina, porque a sensação de prazer ela vai vir momentaneamente. E depois dessa dopamina, que é essa sensação de prazer, vem a endorfina. Porque a endorfina é a grande realização. Putz, eu estava mal, eu não estava bem, fui lá, conversei com essa pessoa, eu saí muito melhor, saí mais leve, saí com sensação de que tá tudo, que tudo vai dar certo. Isso é totalmente endorfina. Então, quando você oferece a sua ajuda, quando você age de altruísmo, você está trabalhando com a ocitocina, porque você está trocando ali afeto e tal, você descarrega dopamina, essa ocitocina liga na dopamina, porque naturalmente você vai começar a ter uma sensação de prazer, e essa dopamina se liga na endorfina, que depois é a sensação de gratificação, de ter feito. E tenho absoluta certeza que a sua produção e a sua administração de endorfina vai ser gigantesca, porque você vai se sentir muito bem de ter conseguido ajudar. Então, em todas as relações, isso é uma informação extremamente importante, em todas as nossas relações, nós estamos o tempo todo trabalhando com os neurotransmissores, porque os neurotransmissores são mensageiros, eles estão o tempo todo conversando entre si. Se você está tomando banho, você tá administrando algum neurotransmissor, se você está pensando, se você tem um insight, uma compreensão momentânea gigantesca que não resolve a sua vida, você tem dopamina envolvida, você tem endorfina envolvida. Então, assim, os nossos neurotransmissores são o que fazem a gente funcionar. Se nossa reserva neurocognitiva estiver muito baixa, a gente não consegue existir, porque nós somos totalmente dependentes dos nossos neurotransmissores, né? Ótimo. A gente falou aqui já de quatro, né? Nomeamos quatro Uhum. neurotransmissores aqui, já falamos um pouquinho da dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina. Entendemos que todos eles estão interligados, todos eles dependem de uma alimentação saudável e equilibrada. Eu quero aproveitar que a gente está aqui mais ou menos na metade do nosso podcast para dizer para vocês que podem mandar perguntas, podem mandar suas angústias para a gente lá pelo e-mail vidaemdia25@gmail.com, lá no nosso Instagram também vidaemdia, @vidaemdia. E a gente também está no YouTube com esse videozinho aqui do podcast Vida em Dia 25. Então, por que 25? Não sabemos, porque Vida em Dia não estava disponível. Então,antei ano É 25, 25 ano de porque nosso 2, nascimento. 25 porque 2 mais 5 são 7 e 7 é um número de sorte.
Eita! Não, não, ó, então não vamos mexer na numerologia, não, que eu não entendo disso. Eu queria dizer só um pouquinho sobre a questão dos alimentos funcionais e a relação deles com esses neurotransmissores, que é claro que um resumão, que a gente vai depois falar no final, mas eu já estou falando aqui no meio, é o equilíbrio. É uma alimentação equilibrada e saudável. Você tendo, mesmo instintivamente, eu falei isso no nosso episódio 2, que foi fome emocional, né? Eu falei que várias combinações de alimentos que fazem bem para a nossa saúde, que fazem os nutrientes ficarem biodisponíveis, são intuitivas, né? Aquele prato colorido, a vovó que já colocava canela no bolo, então que já diminuía ali aquele índice glicêmico e tal. Então, assim, fato que você não precisa ficar lembrando no dia a dia do tipo, estou comendo grão de bico que tem triptofano, que vai criar serotonina. Não, né? Não precisa. Mas se você naturalmente incluir esses alimentos na sua alimentação diária, você vai produzir todos eles de forma bem legal. Agora, a nível de curiosidade, vou falar aqui um pouquinho. Precursor. Eu falei, a ocitocina não tem um precursor, mas a serotonina tem um precursor, que é o triptofano, que é encontrado em vários alimentos, ovos, queijos, castanhas. Grão de bico é um alimento que eu super adoro colocar na minha alimentação, porque ele é muito versátil. Eu faço grão de bico crocante, eu faço um hummus com grão de bico, salada de grão de bico, e ele é muito rico em triptofano. Agora, tem o precursor, né, que é o triptofano, e para que ele funcione produzindo a serotonina, a gente tem aí outros nutrientes que têm que ser associados, como a vitamina B6, o magnésio, o zinco, vitamina D, todos eles têm que estar associados para que essa serotonina seja convertida, que crie aliás, que o triptofano seja convertido em serotonina. Então, você pode fazer aí uma salada com grão de bico, coloca um salmão ou um frango, que aí já tem a vitamina B6, já coloca uma sementinha de abóbora, que já tem o ácido fólico, e faz aquele saladão. Outra coisa que eu vou falar é o seguinte: eu e o Anderson aqui, a gente está com um projetinho que a ideia é fazer essas receitas, deixar essas receitas, algumas receitas com esses nutrientes e tudo, né, para cada coisa, e fazer ficar disponível para vocês em alguma plataforma. Talvez no Apoia-se, né, Anderson? A gente coloca lá receitinhas, coloca lá, de repente, um protocolo simples de saúde mental que você possa fazer, e a gente vai criar ali um apoio para que vocês tenham acesso a esse tipo de material, que é bem interessante a gente ter ali à mão no dia a dia. Então, é endorfina, né? Endorfina que é a gente diz vulgarmente, que é o do exercício físico, mas é porque ela realmente é bastante produzida no exercício físico, né, Anderson? E alguns Muito alimentos que interessante. ajudam nisso, que é a É verdade. capsaicina que tem na pimenta, o chocolate amargo, também facilita muito a produção de endorfina. De novo, leguminosas, ovos, peixes. Então, você vê que toda uma mistura desses alimentos que são naturais, elas vão facilitar a produção desses neurotransmissores. O que a gente tem que evitar, de verdade, açúcar, muito açúcar, açúcar refinado, os ultraprocessados, nem são alimentos, os ultraprocessados, eles são é, produtos alimentícios. Então, tem que evitar a todo custo esses alimentos processados, ultraprocessados, porque é, eles prejudicam mesmo a produção desses neurotransmissores, prejudicam a saúde do intestino. Então, como a gente já viu, o intestino é essencial para que o nosso organismo funcione de forma homeostática. Então, é legal também introduzir um alimento que ajude na saúde do intestino. Então, a gente tem os probióticos, os prebióticos, para quem não sabe a diferença. O probiótico é um bichinho, é a bactériazinha que fica lá boa no intestino. Então, que tem ali no kefir, na kombucha, que são aqueles lactobacilos e tal. E os prebióticos são os alimentos desses bichinhos. Então, que são alimentos como a selga, cebola, enfim, vários alimentos prebióticos que ajudam a alimentar esses bichinhos saudáveis lá no nosso intestino. A água é outro.
A outra coisa essencial, como o Anderson falou, 2 litros de água por dia, e varia aí também da sua condição pessoal, mas basicamente 2 litros de água por dia para ajudar na saúde do intestino também, para nutrir o corpo, né? Deixar a gente aí hidratado. E falei demais, mas falei bem, e falei bem informações importantes para o nosso bem-estar. E vamos falar isso sempre, sempre. A gente está aqui para bater nessa tecla de que bem-estar passa também por seu esforço e sua vontade de viver bem. Então, mudanças de hábitos, se você não tem um hábito alimentar muito legal, tenta mudar de pouco a pouco. Eu estou preparando um material super legal com dicas de café da manhã, dicas de almoço, coisa fácil de fazer, coisa fácil. Você acha que fácil é abrir um ultraprocessado, abrir a embalagem e comer? Tem coisas tão fáceis quanto, mas que são saudáveis e naturais. E Anderson, mais algum neurotransmissor importante, mais alguma coisa que a gente possa acrescentar aí para a Eu pessoa acho que vale a saber? pena lembrar, assim, eu acho que vale a pena lembrar para as pessoas, assim, né, que depois que a gente fica adulto, a gente uma tendência a esquecer um pouco dos nossos momentos iniciais da vida, assim, né? Então, assim, quando você era criança, lá, eu vou aqui fazer uma colocação bem forte, assim, ou talvez um dos maiores momentos de êxtase que você teve na vida foi quando você conseguiu ficar em pé e andar, né? Então, e quando você conseguiu ficar em pé e andar, logo depois, o próximo momento de êxtase foi o correr. Depois que você andou, você correu. Então, assim, todos os nossos processos de andar, correr, fazer exercício ou comer são processos muito primitivos. Por mais que, de repente, em alguma situação você possa achar que você não consegue fazer exercício, que você tem preguiça tal, mas isso é muito intuitivo para a gente, né? Então, assim, e isso e é interessante pensar que nós administramos o andar, o correr, o comer todos os dias, né? Você não passa um dia sem comer, você não passa um dia sem andar, ou se movimentar, ou se mexer. Então, assim, não tem como a gente ter uma existência saudável, uma existência correta, né? Uma existência interessante, sem que você, de fato, faça um exercício, que você coma direito, porque isso diz total respeito ao nosso dia a dia, né? Então, assim, todas as vezes que eu levanto, que eu me mexo, eu estou produzindo algum hormônio, estou produzindo algum neurotransmissor, eu estou me movimentando. Então, o movimentar-se faz parte do nosso dia a dia. E movimentar-se com qualidade diz respeito às construções que você faz, porque você vai se mexer, você vai se movimentar. Agora, se movimentar, se mexer com qualidade diz respeito a quanto você treina isso, e isso é exercício físico mesmo. Então, assim, não tem como você ter uma qualidade de vida, não tem como você ter longevidade sem o exercício físico, sem uma alimentação saudável. Da mesma forma que o seu carro não anda sem com combustível ruim, sem trocar o óleo, da mesma forma que a sua luz não liga sem energia, da mesma forma que o seu ar-condicionado não liga sem energia, se você não limpar o seu ar-condicionado, ele não vai funcionar corretamente. O nosso corpo nada mais é do que dentro de um processo simbólico, uma máquina bem refinada, bem elaborada e bem evoluída, que ela precisa que você faça as manutenções de base para que você fique sempre bem. Como a gente gosta de dizer aqui no nosso podcast, é melhor que você produza saúde do que você cure doença. Assim como o carro, se você não fizer as manutenções preventivas, você naturalmente vai ter que fazer a manutenção corretiva. E o nosso corpo não é muito diferente disso. Produzir saúde está relacionado com prevenção, né? Então, assim, se a minha reserva neurocognitiva está legal, eu estou produzindo saúde, naturalmente eu vou ficar menos depressivo em situações de tristeza, em situações de conflito na minha vida, né? Eu vou conseguir ter o recurso para lidar com isso. A alimentação saudável diz respeito não só aos processos dos neurotransmissores, mas diz também também diz está referente aos hormônios, né? Então vamos pensar qual é a diferença de hormônio e de neurotransmissor. O hormônio, ele basicamente funciona dentro da nossa corrente sanguínea, né? E os nossos neurotransmissores são impulsos elétricos do cérebro. Ou seja, até para você conseguir produzir hormônios, você precisa que essa reserva neurocognitiva esteja legal. E para que você produza uma reserva neurocognitiva boa, você precisa que seus hormônios também estejam em equilíbrio. Então, essa conexão entre fisiológico e cérebro, corpo e mente, está totalmente conectada.
porque os nossos hormônios, tipo testosterona, os progesterona, diz respeito à sua alimentação saudável e diz respeito a. E ele vai circular, ele vai caminhar pelo seu corpo através da sua corrente sanguínea. E os nossos neurotransmissores são os impulsos elétricos que vão se conectar e que vão traduzir as informações em bem-estar, em mal-estar, felicidade, tristeza, gratificação. Ou seja, a alimentação saudável regula os seus hormônios, aumenta a sua reserva neurocognitiva e os exercícios físicos também têm esse poder. Então, para você ver que o nosso corpo é uma máquina totalmente sincronizada, é uma máquina que ela precisa que você dê satisfação, que você impulsione todos os lados. Não? Então, assim, você come direito, você faz o exercício, você tem boas relações, para quê? Para que toda essa máquina, todo esse instrumento seja sempre afinado e todas as cordas funcionando de uma maneira saudável. Claro que isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal. Muitas vezes não dá para a gente atingir o ideal, mas a gente chega perto disso, né? Então, assim, só o fato de você estar tentando, de você estar se colocando numa sessão, numa disciplina, e não vou dizer que é fácil, não é fácil, principalmente se nós não temos esse hábito, né, de acordar cedo ou de disponibilizar uma hora no dia para poder fazer exercício físico ou para meditar, por exemplo. A meditação pode ser uma arma poderosa para você entrar em um processo de equilíbrio mental e, naturalmente, você vai preservar essa reserva neurocognitiva e você pode começar a produzir neurotransmissores como endorfina e como a dopamina, né? Então, assim, não é só a alimentação que produz, ou só exercício físico que produz os neurotransmissores e os hormônios, mas eles representam pelo menos uma parcela de 70%, né? Então, por mais difícil que seja, é extremamente importante. E se você não tem o hábito, comece por algum lugar e faça o seu processo de autopreservação. Como eu digo em todos os podcasts, a autopreservação não é uma questão egoísta, é uma questão altruísta, porque você fica bem, você funciona bem para você estar bem para as pessoas que você ama. E talvez estando bem para as pessoas que você ama, talvez você possa até, inclusive, dar um pouco mais de anistia de tolerância para o seu parente chato, né? Pode ser o seu filho, pode ser o seu avô, pode ser o seu vizinho. Talvez você dê um pouco mais de anistia para ele e você seja um pouco mais justo e Tá. entenda de fato que Vamos fazer uma ele está no combinação momento social difícil. aqui? Vamos Ah, fazer começar a campanha, fazer a combinação social. Eu super concordo com isso que você falou dos sim. parentes e tudo, mas vamos combinar que quando a gente for para casa do parente, a gente não fica mais de 2 dias? Só assim, vamos, né? Pensar assim, né? Vamos lá visitar fulana, né? A gente dorme lá, dorme um dia, né? Agora toma um café da manhã maneiro, depois pode meter o pé, né? Assim, só para, sabe? Ó, gente, eu tô brincando, tá? Mas eu quero voltar aqui. Eu não resisti de fazer essa piada, porque dizem que vassoura atrás da porta não tá funcionando mais, então tem que ser claro. A pessoa chega e já pergunta que horas que ela, que dia que ela vai embora. Enfim, eu gosto muito, muito dessa analogia que você faz com o carro, Anderson, porque eu Sim. acho que é muito perfeita, sabe? O brasileiro é um povo que gosta de carro, né? Então, a gente fica assim, tem que fazer a revisão, sei lá, de 10 em 10 mil quilômetros ou de 6 em 6 meses. Daí tu paga lá, dependendo do carro, claro, né? R$ 2.000 para trocar óleo, aí dá uma olhada na injeção eletrônica, troca os filtros, nananana. Aí você pensa, caramba, né? Eu que ando muito, eu não posso nem parcelar em seis, porque se eu parcelo em seis, eu estou pagando outra parcela em cima da parcela. Então, de 4 em 4 meses eu estou ali fazendo essa revisão. Aí pensa, nossa, quanta grana, né? Mas você já viu quanto custa uma retífica? Você já viu quanto custa bater o motor? Você vai ter que ali, ó, vai retificar os cabeçotes. Então, você vai pagar, sei lá, R$ 15.000 para retificar o cabeçote do motor. E a gente pensa assim, se é carro, tu ainda retifica, ou então compra outro motor, tá ferrado, mas dá um jeito, né? Ou vende o carro do jeito que tá, se endivida, compra outro. Agora, e o nosso cabeçote aqui, quando endoidar o cabeçote? Faz o quê? Quando já era, já era. Não adianta a gente pensar, mas aquele orgânico era tão mais caro, mas comida de verdade era tão mais cara do que a batata frita Vamos, que eu comia. vamos, vamos falar o que é, vamos falar o que é endoidar o cabeçote na existência humana. Endoidar o cabeçote, agora eu vou falar com você, jovem.
jovem do mundo corporativo endoidar o cabeçote é o que a gente chamaria de burnout, né? É o que a gente chamaria de síndrome de burnout, né? Que é esse estresse generalizado, essa irritabilidade, essa dificuldade de encontrar, como diz um jovem amigo meu, para encontrar o centro do bumbo, né? Ficar batendo, mas não encontra o centro do bumbo, né? Todo descoordenado, todo desalinhado, tudo irrita, nada faz bem. E aí você acaba levando isso para sua vida, né? Então a esposa já não é mais tão legal, o filho já é chato, e eu acabo contaminando todas as minhas relações porque o meu cabeçote está estourado, porque eu não fiz a manutenção de base, né? Então, assim, produzir saúde também é evitar que seu cabeçote estoure, né? Evitar que o cabeçote estoure, no mundo corporativo, a gente está falando de evitar um burnout, né? Então, o burnout não é muito legal, jovem que me escuta, jovem ouvinte do Vida em Dia, então produza saúde para que você não tenha que ser, principalmente o jovem do mundo corporativo, né? Produza saúde, cuide da sua alimentação, entenda que você, como eu disse bem aí que eu achei interessante, que os produtos alimentícios são produtos alimentícios, não são comida. Né? E o produto alimentício, ele vai te satisfazer, mas ele não vai te nutrir. Ele basicamente vai tapar o seu buraco ali, né? Então, ele é saboroso, ele é gostoso, ele te dá uma sensação, uma dopamina rápida, né? Que é o que a gente chama de dopamina barata, porque a dopamina barata é aquela coisa, eu quero prazer, não importa de que lado venha, de que forma seja. O importante para mim é o prazer. Então, o produto alimentício, e daqui a pouco a Lu vai dar nomes do que são produtos alimentícios para a gente entender muito bem, né? Os produtos Uhum. alimentícios, ele não vai nutrir você. Ele simplesmente vai tapar o seu buraco, você vai ficar com a sensação de saciedade, e aí a gente pode dizer que, né, vamos aqui pegar um pouquinho pesado, né? Então você vai ficar com a barriga grande, com a perna flácida, com o corpo mole, porque você não está nutrido, você tapou os buracos, é isso? E aí depois fica mais difícil de você de ir embora. Como diz um amigo meu, nutricionista, né? Um minuto a mais na boca para sempre nos quadris, né? Então, assim, o produto alimentício Se tem fosse essa só no função. quadril, tava bom, né, Anderson? O problema é Muito quando bem. vai para as veias. Vai para as veias, aí já era. Vamos, e quais são os produtos alimentícios? Conta pra gente aí, porque eu também não sei. Isso é curioso, porque eu Não sei que sabe? é Então, assim, os você está produtos, diferente, mas eu na não sei o que é. verdade, isso aí é uma qualificação da própria Anvisa, tá? Não é uma coisa da nossa cabeça. Então, a gente tem a classificação dos produtos. O in natura, que pela própria palavra a gente já consegue entender que são as frutas, Uhum, os legumes, né? Aquilo que a gente, as carnes frescas e tal, são os produtos in natura. Os minimamente processados são aquele que já tem que. Não, você não pode tirar do pé e comer, né? Como esse exemplo do in natura. Você tem que ter algum processo para que ele seja ingerido. Então, quando você vai colher o arroz ele tem que, né, passar por aquele processo de polimento, de descascar e tudo, o feijão da mesma forma. Esses são o leite que a gente pasteuriza, são os minimamente processados, tá? Os processados são aqueles que a gente faz com os produtos. Então, assim, o que são alimentos processados? Um pão, um queijo, sabe? Você pega ali o leite, eu não sei como é que faz queijo, gente. Olha que exemplo horrível que eu ia falar. Um pão, tu pega ali a farinha de trigo, uma farinha de trigo de boa qualidade, um ovo, né? Um fermento, de preferência, aquele fermento, fermentação natural, e tudo faz o pão. Aquilo é um alimento processado, ele não é ruim. Se você usar ingredientes bons para fazer aquele alimento processado, é um alimento que ainda é alimento, né? Agora, os uhum, ultraprocessados é que são os produtos alimentícios, que são os salgadinhos que você abre o pacote, que são os refrigerantes, que são aqueles biscoitos recheados cheios de coisas. Quando o produto tem mais de 5 ingredientes, na verdade, mais de 3 ou 4, mas assim, você olha na embalagem, que tem 5 ou 6 ingredientes, ele já é um ultraprocessado, porque você vê ali, por exemplo, salsicha. Se você não for uma salsicha de boa qualidade, que você conheça a fábrica, conheça a procedência, o que vai ter ali dentro daquele invólucro é resto de carne, né? É resto de frango, é resto de carne, com vários conservantes, com vários corantes e com tudo que faz mal para a nossa saúde. Então, você está cozinhando o resto de carne com corante conservante e botando para dentro.
Eu amo cachorro-quente, de verdade, amo. Eu queria ir em festinha de criança só para comer o cachorro-quente. Mas aí depois eu comecei a ter nojinho da salsicha, sabe? Eu falei, ai, não, a cabeça não conseguia mais. Aí eu fui procurar ver alternativas. Eu falei, cara, sério que eu vou ter que ficar sem o meu cachorro-quente? E eu vi que tem Tem- tanto salsichas veganas, que algumas são boas, quanto salsichas que são feitas realmente de carnes nobres, carnes suínas, carnes de frango e tudo, mas agora, quanto custa a salsicha de resto? Não sei, tá, gente? Vou chutar aqui. Não sei mesmo, mas sei lá, quanto custa a salsicha de R$ 5, resto? R$ 5, R$ 5 o R$ 5. quilo, Uhum, né? Agora, quanto custa a salsicha que é feita de carne suína? Nananana? Vem duas, assim, na embalagem, sabe? Vem uhum. duas. Tem R$ 10 duas salsichas. Mas, cara, tu não viu os cachorro-quente, sabe? Então, se quer comer o cachorro-quente, compra aquela de boa qualidade. Então, assim, deu para entender porque a diferença entre esses produtos alimentícios e tal, o É quanto isso assim, tem uma expressão no interior de São Paulo aqui que diz que quando a pessoa está muito cheia, que ela está igual uma sucuri, né? Que ela está fazendo a digestão, né? E é interessante pensar, né? Que assim, quando você come coisas mais saudáveis, assim, a sua digestão basicamente ela é leve, né? Ela não é é, uma, ela não é uma digestão pesada, né? Seu estômago não fica ali tentando quebrar ali as enzimas, tentando. E seu estômago fica exatamente. ali trabalhando e trabalhando. E aí você pensa, meu, quanta energia seu corpo não está desprendendo para poder processar do seu intestino ali, para ela poder processar e tal. Aí você fala assim, meu, aí o seu corpo muitas vezes ele fala assim, cara, você fez tanto esforço aí que você precisa dormir. E É, aí, ainda e tem aí é o que sono, né? e aí que a gente chama de tal da letargia, né? Você comeu tanto, seu estômago fez tanto esforço para processar aquele negócio, que agora fala assim, cara, você precisa dormir que eu preciso repor minha energia agora. Você gastou, você acabou com a minha energia. Seu cérebro fala assim, mano, ô maninho, me ajuda aí, eu preciso descansar, porque senão, aí você não descansa, você não dorme, você passa o dia aéreo, sem funcionar direito, você não consegue mais interpretar as coisas direito, você vai olhar, vai ler, você não funciona mais. Por quê? Porque o seu corpo foi exaurido tentando processar aquela coisa que não nutre, né? Que é aquela coisa que basicamente o seu intestino fica tentando tirar alguma coisa de lá, mas não tem nada, né? E o processo natural aí é do descarte, né? Então, assim, mesmo que você vai lá e descarte, né? Teoricamente, aquela coisa que o seu intestino não conseguiu aproveitar, ainda assim, o processo de energia que ele gastou para fazer aquele movimento ali, o seu corpo vai requerer de você descanso para ele poder entrar em homeostase de novo, né? Porque a homeostase é esse movimento exato e o seu Uhum. corpo encontrar equilíbrio, ele distribuir a energia que tem, ter todas as suas funções e tudo estar funcionando em equilíbrio. Se o seu corpo está gastando todo, se o seu intestino está tendo muito trabalho para poder processar, naturalmente toda essa energia vai ser deslocada para um único ponto para ele poder resolver aquele problema, para ele poder voltar para o equilíbrio, né? E aí você precisa dormir, descansar e tal, né? Então a gente chama A aqui gente no. aqui no Rio estamos de giboiando, estamos giboiando. Então, então, você, caro ouvinte, deixa aí no comentário como chama isso aí na sua cidade, como chama isso aí na sua terra, que a gente vai. É curioso, né? Então, Outra coisa, Anderson, eu queria estar, ainda estou aqui na analogia com o carro, que eu achei fantástica, sabe? hum, Porque aí tu faz a questão da manutenção, né, das revisões e hum, tal, de pirar o cabeçote, mas e a manutenção diária, né, que é o que você fala do combustível, hum, que é também, assim, talvez uma das mais importantes. Então, se você gosta minimamente do teu carro e do hum, teu dinheiro para não ter que gastar com ele, você vai colocar uma gasolina que você também conheça a procedência, vai num posto, geralmente a gente tem aquela mania de ir no mesmo posto, né? E tal, o que é ótimo que seja. Agora, tá, tô ali viajando e no meio do nada e de repente está acabando a gasolina putz, só tem aquele posto ali, ó, bandeira zero, né? Posto X. Aí você fala, cara, vai ser aqui, né? Vai ser aqui, é, ficar no meio do caminho. Aí tu para ali, faz, dá aquela reza, né?
Assim, então, né, Senhor, olha a tua filha que está aqui no meio do nada, não me deixa pirar o cabeçote. Vamos pensar no posto, e vamos pensar no posto de gasolina, fazendo uma metáfora com o carro, e vamos tentar entender como os neurotransmissores, no caso, os combustíveis, tal, a manutenção funcionaria. Vamos pensar que a sua relação com o posto e com o atendente é a ocitocina. Hum, Vamos pensar que o combustível que você vai colocar no carro é a serotonina. Vamos uhum, pensar que o combustível de qualidade vai ligar a dopamina e uhum. vamos pensar que a dopamina vai ligar vai ligar a Aí, endorfina. enfim. Ou seja, a endorfina vai inibir, vai produzir o GABA, que é o neurotransmissor que segura a ansiedade, né? Que inibe a ansiedade. Então, assim, você coloca a sua relação com o posto, com o atendente, né? Eu sempre o mesmo posto, aquela coisa do cara familiar. Você vai lá, pô, e aí, cara, beleza? Pô, de novo você aqui. Então é aí é a ocitocina. Aí você vai colocar um combustível de qualidade, a serotonina, que é o que você ingere. Essa serotonina de qualidade vai te dar prazer. O carro vai funcionar bonitinho, ele não vai te dar trabalho, então é a dopamina. E aí você dirigindo o carro funcionando tudo bonitinho, pistão, tal, 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 vai ter a endorfina, que é a satisfação do carro e tá tudo funcionando em equilíbrio. Esse carro funcionando em equilíbrio vai produzir o GABA, que vai em si, que vai fazer o processo da inibição da ansiedade, porque o prazer do processo de funcionar vai inibir a ansiedade e vai te gerar despreocupação em relação ao todo. Então, a metáfora do carro faz sentido dentro desse simbolismo todo aí, né? É. Então, Aí tudo vamos lá, vai. continuar a nossa historinha, a nossa novela. Aí parei no meio do nada para poder abastecer, e aí aquele posto ali, você reza, né? Faz aquela mandinga toda e bota lá a gasolina, de repente você nem enche o tanque, você faz aquele cálculo ali e fala, ah, sei lá, né? Daqui até ali, tá, você bota lá o tanque de gasolina e vai. Aí teu carro já não está rendendo tanto, a gasolina gasta mais porque de repente tinha mais água, né? Aí, com muita sorte, não vai ter algum produto que vai acabar com o teu carro em 2 quilômetros, que já aconteceu comigo. É, mas você precisou fazer, ou então você quis fazer. Eu quis parar naquele posto porque é aniversário do meu filho, eu não quero chegar atrasado. Aí o que que você pode fazer depois com o carro? Eu não sou especialista em mecânica, mas o que que eu faria? Coloquei um combustível duvidoso. Iria no meu mecânico de confiança, ia falar assim, ô Jorjão, o que que a gente faz aqui, ó? Dá uma limpeza nos... É porque eu não sei se cabeçote que esse carro ainda tem, né? Que eu sou da época do carburador, cara. Eu aprendi a limpar giglê em casa. Então, assim, se fosse naquela época, ia dar uma limpezinha no giglê e tal, mas, né, na injeção, não sei se você passa ali aquela máquina, vai fazer, de qualquer forma, se você gosta do teu carro, não quer gastar muito dinheiro, tu vai, sabe que não comeu bem, quer dizer, que não botou combustível bem, você vai fazer aquela manutençãozinha ali. O que que a gente pode fazer com o nosso, na nossa alimentação? Existem também algumas questões, e como eu falei, não são questões para que a gente use todos os dias, porque não é milagre, mas tá, comi ali no dia anterior um ultraprocessado, ou exagerei no açúcar e tal, o meu fígado ficou comprometido um pouco, mas né? Não comprometido, mas sobrecarregado com álcool, com alguma coisa. Existem alguns alimentos que têm essa função específica de purificar o fígado, alimentos, chás e tal. E eu sempre digo que um alimento essencial para a gente introduzir na nossa alimentação diária pelo menos uma porção por dia, são as brássicas. As brássicas, elas são, vou dar aqui, vou falar os nomes, né, porque é mais fácil do que você ir no chat GPT ver o que é brássica, mas você coloca ali, ó, um repolho roxo na sua alimentação, um brócolis, só um brócolis al dente, o repolho roxo é legal que seja cru, um brócolis al dente, rúcula, a selga, esses folhosos verdes todos, entendeu? Isso faz uma limpeza no seu fígado, isso ajuda o seu organismo a não absorver as toxinas produzidas com o cozimento dos alimentos, então, assim, os EIGs, né, que são feitos, produzidos com a reação de Maillard. Se você consumir esses produtos, essas brássicas junto, você vai ter como eu falei, não é um coringa para você usar, sabe? Ah, vou comer X coisa e vou fazer isso para compensar. Não, mas você incluindo isso no dia a dia, você já vai ajudar o seu organismo a voltar a produzir os seus neurotransmissores de forma saudável, né? Vai dando aquela ajuda na limpeza.
Outro produto que é muito importante a gente incluir no nosso dia a dia, e, gente, claro que eu estou falando isso de pessoas que não têm nenhuma patologia, porque se você tem uma patologia, você tem que ver com o teu médico que tipo de alimento você pode ou não pode, né? Mas outra coisa muito interessante é o chá verde. O chá verde verdadeiro, né, que é a Camellia sinensis, ele é muito rico em flavonoides, que são antioxidantes fortíssimos. Ele também é um quelante de metais pesados. Então, se você gosta de comer um salmão, peixes de águas profundas, peixes grandes, eles têm uma proporção, uma propensão muito grande de serem contaminados com metais pesados. Então, se você tomar um chá verde, você não absorve tanto esses metais pesados, e aí também tem a técnica de cocção, né? Se você fizer uma marinada nesses peixes com chá verde antes de fazê-los, também quela esses metais pesados. Então, tem alguns truquezinhos da gastronomia funcional que ajudam um pouco a gente manter o nosso organismo saudável. Mas, de novo, gente, não é um coringa, não é para você se encher de ultraprocessados e achar que um repolho roxo vai salvar a tua vida, né? Então, é equilíbrio, é homeostase no nosso organismo e eu acho que eu vou mudar o nome desse podcast para equilíbrio, porque a dica final que a gente pode dar. Inclusive, Anderson, dica final mesmo, né? Que a gente já passou de 1 hora aqui. Então, vamos pensar que quando você fica lá em pé, lá na sua, quando você é criança, né? Eu sempre gosto de usar o passado, porque o passado é um manual de consulta de fato para que a gente use como background em relação às coisas, né? Então, assim, quando você ficou em pé pela primeira vez, lá, a primeira coisa que você fez foi buscar equilíbrio aqui para que você pudesse usar o equilíbrio a seu favor e a partir do equilíbrio abrir um mundo de possibilidades, porque sem o equilíbrio você não andaria, sem o equilíbrio você não ficaria em pé e sem o equilíbrio você não exploraria o mundo, né? Então o equilíbrio diz respeito à possibilidade. Sem equilíbrio, sem possibilidades. Então, assim, todas as vezes que você pensar em equilíbrio, pensa que o equilíbrio te abre possibilidades e a falta de equilíbrio te gera impossibilidades e muitas vezes a falta de equilíbrio te derruba. Então, vamos pensar lá na nossa infância. Eu fico em pé, eu me equilibro, e a partir do momento que eu me equilibro, eu abro um mundo de possibilidades. Eu posso brincar, eu posso correr, eu posso interagir, eu posso subir, eu posso pular, eu posso descer, eu posso comer, eu posso fazer tudo que eu quiser. Mas tudo parte do ponto do equilíbrio. Assim como lá na primeira infância, assim como a primeira vez que você ficou em pé, a gente traz isso para a vida adulta. Todas as vezes que a gente se equilibra, a gente se abre para o mundo de possibilidades, né? Muito bem, então é isso o episódio de hoje. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? O meu Instagram é @psi.andersonsilveira. O da Chef Lu é @chef Luciane Andrade. Nós estamos também no Instagram, estamos também no YouTube. Não deixe de mandar a sua pergunta pode nos mandar por e-mail ou pode nos mandar no Instagram, pode nos mandar no comentário do YouTube. Fique à vontade, como você desejar. E nós chegamos por aqui. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais. E eu vou pedir com todo o amor, com todo o carinho desse mundo que eu tenho por vocês, que você compartilhe esse vídeo, se isso mudou sua vida de alguma forma, que você leve esse conhecimento para frente. Não seja uma pessoa tóxica. Compartilhe conhecimento, compartilhe amor, gere ocitocina, contribua com dopamina e todos juntos podemos buscar a serotonina, né? Então, espero que vocês fiquem bem e por hoje eu fico por aqui. Até a próxima, querido. Gente, tchau. Olha, que seu alimento seja seu remédio. E então estaremos daqui a 15 dias aqui com outro assunto. Eu acho que esse assunto de neurotransmissores foi muito legal, rendeu bastante. Eu acho que tem mais coisa para falar. Então, de repente, a gente volta com outro episódio sobre esse assunto. Comenta aqui no Spotify, também tem comentários. Fala com a gente aí para a gente saber se está indo no caminho certo também, porque, como eu falei, aqui é o ambiente de vocês. A gente só faz esse podcast para vocês. Então, diga aí se estamos atingindo o nosso objetivo e a gente continua aqui do nosso lado estudando para passar os nossos conhecimentos todos. Milhões de beijos.